Queridos amigos, queridos companheiros que estão conosco estudando as cartas de Paulo, boa noite para todos. Hoje, uma data especial, dia 22 de agosto do ano de 2018. Por que uma data especial? Porque hoje nós tivemos o privilégio de despertar e receber um convite para trabalhar, para estudar, para conviver, para desenvolver nossos potenciais. Hoje foi mais um dia, dentre tantos, que precisam ser valorizados por nós. Porque cada instante é único. O relógio caminha na sua velocidade, definida de uma forma simétrica, de uma maneira ajustada. E nós, diante do tempo concedido por Deus, estamos descobrindo a nossa realidade como indivíduos, como seres, a caminho da evolução, dotados de razão, de sentimento. Por isso agora, observando tudo que nós fizemos neste dia, boas escolhas, outras nem tanto, decepções, alegrias, euforia, desânimo, experiência, aprendizado. Amanhã, quando olharmos para a data de hoje, dia 22 de agosto, o ontem, nós teremos, por certo, algo que refletir e que servirá de um ponto a favorecer o nosso caminhar neste amanhã. Por isso hoje é um dia especial. Por isso hoje é um dia que vai se somando na nossa história. Que Deus nos abençoe para que o amanhã seja tão importante quanto foi o hoje. E que a gente possa agradecer sempre as dádivas do alto. Nós vamos dar prosseguimento, queridos amigos do chat, queridos companheiros que nos acompanham semanalmente, ao estudo da carta de Paulo aos Romanos. E estamos trabalhando o capítulo 12, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Eu vou fazer a leitura e peço que vocês nos acompanhem. A partir do primeiro verso, Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons,
segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Queridos amigos, o tema de hoje, diferentes dons. Na última semana nós trabalhamos até o verso 5. Então hoje nos compete trabalhar esses movimentos finais da carta. Carta endereçada para a comunidade dos cristãos em Roma, que viviam um momento muito complexo da história da humanidade, o primeiro século. O cristianismo dava os seus primeiros passos. Em contrapartida, muitas mudanças no cenário da política, da economia romana. Estávamos vivendo o império de Nero, megalomaníaco, perseguidor dos cristãos. A dificuldade na cidade era imensa. Roma tinha quase 2 milhões de habitantes. Não tinha alimento suficiente para tanta gente. Então, aqueles espíritos que estavam recebendo a mensagem do Consolador, advinda do Evangelho do Cristo, ao mesmo tempo apoiando-se na fé renovadora, eram convidados para divulgá-la, para contar para todos que Jesus tinha vindo à Terra. O Messias, aquele que representa a mensagem do amor e da oportunidade, da liberdade, da igualdade. Mesmo naquele período, a mensagem ecoava nestes corações que desceram à terra preparados, como vasos escolhidos, para deixar uma mensagem que pudesse salpicar a terra de sangue, no seu sentido simbólico. O sangue do sacrifício, o sangue do testemunho. E o Paulo dizia para eles, como um líder espiritual, que cada um dos cristãos somos aqueles espíritos convidados para marchar numa direção única, do vencer os próprios limites na direção da perfeição. Paulo, muito tempo depois, veio explorar esse assunto. No Espiritismo, nós vamos encontrar uma página extraordinária que Allan Kardec escolhe como uma mensagem comentando a questão 1009 do Livro dos Espíritos, quando o convertido de Damasco afirma que gravitar em torno da unidade divina é a destinação da humanidade. Gravitar em torno da unidade divina. A unidade divina, na explicação do próprio Allan Kardec, já no livro A Gênese, no primeiro capítulo, no item 30º, ele afirma que a unidade divina é a perfeição.
Emmanuel, no livro Emmanuel, trata desse assunto no capítulo 32 também. A definir que estamos numa marcha ascensional. Vivendo ciclos em função do tempo que Deus nos concede para nos aperfeiçoar e desenvolvendo a nossa liberdade. Liberdade é conhecer os limites, porque a nossa liberdade ela é relativa ao nosso grau de evolução. A mente é um campo da consciência desperta, aonde a mente define uma faixa onde vamos operar. Questão espacial ou faixa em bases diferenciadas no campo íntimo. Faixa mental. Universo em expansão representa a consciência no seu sentido das suas descobertas. É assim que funciona o mecanismo da evolução no campo íntimo, da mesma forma nas expressões do cosmos. A cosmogenia, ou a cosmologia, o estudo, a ciência que estuda o universo, ela é extraordinariamente avaliada e ampliada pelo Espiritismo, que define o estudo da alma como uma psicologia, a filosofia que racionaliza o nosso entendimento em bases de intuição. Mas voltando naquele período, Paulo conclama a todos para operar todos em Cristo. Porque todos somos membros do Cristo. Todos somos varas conectadas na videira, conforme a alusão do próprio Mestre no capítulo 15 do Evangelho de João. Mas ao mesmo tempo Paulo fala que de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Aí ele vai apontar alguns destes dons. Mas tem uma expressão aqui que é importante a gente entender, porque o estudo do Evangelho conosco, nesse espaço, na programação da Rede Amigo Espírita, é uma exegese, é um estudo teológico, podemos dizer, com toda humildade, que nós estamos tentando tirar o espírito da letra à luz do Espiritismo. Então o que o Paulo vem afirmar com a expressão tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada? O assunto aqui é importante a gente tratar. Graça que nos é dada. É necessário que a gente busque na história uma análise, uma interpretação desta palavra graça, para que a gente possa fazer uma separação entre a interpretação espírita, que é evolucionista, com a interpretação de outras doutrinas, podemos assim dizer, de outros modos operantes de religiões cristãs. Então nós buscamos aqui rapidamente uma interpretação que é uma interpretação protestante, evangélica, aonde nós vamos encontrar uma expressão aqui que nos ajuda bastante a compreender qual que é esse sentido da graça. Prestem atenção. Após o batismo,
todos recebemos a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Se formos fiéis, podemos ter conosco sua influência constante. Por seu intermédio, todos podemos ser abençoados com certos poderes espirituais chamados dons do Espírito. Estes dons são dados aos que são fiéis a Cristo. E todos estes dons vêm de Deus, para o benefício dos filhos de Deus. Eles nos ajudam a conhecer e a ensinar as verdades do Evangelho e a abençoar as pessoas. Eles nos guiam de volta à presença do nosso Pai Celestial, para usarmos esses dons sabiamente. Precisamos saber o que eles são, como desenvolvê-los e como reconhecer as limitações que Satanás faz deles. Então, respeitosamente, nós estamos fazendo uma consulta, inclusive para apresentar uma interpretação neopentecostal. Então aqui o texto é claro e essa interpretação é linear, ela perpassa o catolicismo, ela perpassa diversas frentes interpretativas, filosóficas do cristianismo. A definir aqui, em outras palavras, que a graça, na verdade, ela representa uma ação que vem de fora. Uma ação, portanto, sobrenatural. Porque se desconhece como acontece esse ato. Apenas ele é traduzido como uma força que vem de Deus e que nos abençoa. E nos concede, com isso, dons. Dons da profecia, dons de curar. Não é? Nós temos diversos dons. Tem o dom de saber que Jesus é o Filho de Deus. Tem o dom de ensinar a sabedoria do Evangelho. Enfim, são muitos dons. Dons. E, inclusive, existe um dom chamado dom da obediência. E, na verdade, isso se dá pelo que foi instituído como o dogma ou a prática do batismo. Então, o indivíduo é batizado, o Espírito Santo irá atuar para que o Espírito ou a pessoa receba, inclusive, o dom de escolher. É uma proposta heteronômia. O que vem a ser? Hétero, o outro. Hétero, diferente. Nomia, é do radical que define lei. Então, heteronomia, numa palavra que foi criada por Immanuel Kant, apresenta para nós uma lei que vem de fora e que atua sobre nós. Resumindo a análise filosófica, eu pergunto para vocês: isto tem a ver com a análise espírita? Não, não tem. O espiritismo desenvolve. O espiritismo propõe uma análise filosófica do desenvolvimento do ser a partir de si mesmo. A natureza humana é divina. Nós vamos nos desenvolvendo em etapas que vão, na verdade, apontando para nós horizontes que nos revelam a dinâmica eterna do aprendizado. Estamos desenvolvendo conhecimento.
o saber. Estamos cada vez mais aprimorando a nossa capacidade de agir. Então, a habilidade é um dos princípios extraordinários que nós vamos operando na nossa jornada. Muito simples. Entender que quando você se predispõe a realizar, seja o que for, num primeiro momento você vai ter dificuldade. E você, na verdade, estará sendo convidado para aprender e se capacitar num processo de repetição, seja com teoria ou no empirismo. Estamos sempre sendo convidados para trabalhar as nossas habilidades. Então, o princípio da liberdade que a doutrina espírita vem desenvolvendo, o pensamento dos indivíduos e das coletividades, é que vai norteando os nossos movimentos evolutivos. Então nós temos o livre-arbítrio como um dom que, na verdade, é uma conquista de cada um, para ficarmos só no livre-arbítrio. Então, dom, ou os dons, na verdade, com todo o respeito que temos para com as outras religiões, o Espiritismo não pactua com um dom que nos é dado por Deus. Mas, contudo, todavia, porém, podemos afirmar que o desenvolvimento dos dons num princípio de autonomia, liberdade, consciência, responsabilidade, lidar com os efeitos das operações, na verdade é toda uma movimentação divina. Então o Espírito Santo, nessa alusão, que é a terceira pessoa da Trindade, que nessa análise estende as mãos e nos concede estes dons, na verdade o Espírito Santo, ou a terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Santíssima Trindade, na verdade ele é uma interpretação que foi adaptada ao entendimento da época, ali por volta do século IV, a partir daqueles vários concílios, sendo o primeiro de Nicéia. Na verdade, é uma interpretação da Trindade que era estudada lá atrás, na Antiguidade, desde o Egito, aonde hoje o Espiritismo desenvolve como Deus, Espírito e Matéria. Ou nós poderemos dizer, Deus, o Criador, o Filho, o Operador, e o terceiro movimento é a consolidação de um processo de aprendizado. Espírito, verdade. A verdade, ela vai sendo trabalhada ao longo do tempo pela descoberta de cada um. Então, se nós temos a informação, num primeiro movimento, como um toque, nós precisamos de operar a educação, que é a formação do hábito. Então, o primeiro momento, informação. O segundo instante, a reafirmação. No seu sentido de operar, fixar, estabelecer caracteres. E o terceiro momento é a repetição que já vai consolidando aquele aprendizado, abrindo uma laçada para uma nova perspectiva, para um novo aprendizado. Primeira revelação, justiça. Segundo, o amor. Terceiro, a filosofia, a ciência filosófica do bem viver. Então, estou trazendo aqui apenas alguns
alguns pontos para fazer a associação com o raciocínio. Então, na verdade, o Paulo está falando para nós que a graça que nos é dada, na verdade, é a graça do viver. E os dons são conquistados, são desenvolvidos por cada um de nós. E é segundo, observemos bem que agora eu volto para o texto, e é segundo a medida da fé. Então aqui vai surgir um ingrediente muito importante para a nossa conversa. É de acordo com a medida da fé. O que o Paulo está falando? Ele está trazendo a questão da fé. Fé, numa expressão filosófica de Paulo, é se apoiar em tudo aquilo que não se vê. É confiar e realizar dentro de um contexto do que é possível. Sermos fiéis. E se antes a fidelidade estava vinculada a uma lei estabelecida por outro, a doutrina espírita abre para nós uma conversa importante. Quando nós vamos mergulhando no mundo íntimo, nós vamos viver um processo chamado despertar da consciência. E os Espíritos nos auxiliam na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando eles afirmam que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então a fé que o Paulo está trabalhando aqui para nós, ela pode ser analisada sobre 2 pontos. Fé em Deus, fé na vida. Mas fé em qual Deus? O Deus da ira, o Deus da cobrança, o Deus justiceiro, o Deus que pune, o Deus que premia? Ou o eu supremo do universo? Essa entidade, ou esse espírito, ou essa inteligência magnânima, que é indivíduo, ela é individualizada. Ela não é pessoalizada porque ela não tem nome, mas ela é uma individualidade que não tem outra igual. Por isso é que ele é Deus, que determina. Então, se ele determina, nada determina acima das suas determinações. Os Espíritos definem que ele é inteligência suprema e a causa de todas as coisas. Então, ele é imanente. Ele é tão soberano que ele está em toda parte. Nós nos movemos dentro, vamos dizer assim, nós nos movimentamos no amor dele. No éter divino, que hoje a ciência resgata reflexões sobre o éter lá da antiguidade, que Allan Kardec traz um estudo para nós maravilhoso sobre o fluido cósmico universal no livro A Gênese. A ciência agora está debatendo na quântica. Nós estamos nos movimentando nesse plasma divino. E é esse plasma que oferece para a humanidade ou para todos os sistemas o próprio pensamento de Deus. É por ali que o pensamento dele viaja, como o ar leva o som, ou como as águas levam a energia produzida pelas ondas. De qual Deus que Paulo está se referindo? Não podemos provar a existência de Deus, mas existem testemunhos, infinitos testemunhos, que ele é real. Nós não temos como provar
um ato. Nós podemos testemunhar esse ato. No âmbito jurídico, nós não podemos provar, repito. Nós não podemos provar a existência de Deus, mas nós podemos testemunhar que Ele existe. Porque o fenômeno da vida confirma isso o tempo todo para nós. Os espíritos operam em nome dEle. Promovem fenômenos extraordinários, tidos como milagres, porque nós desconhecemos as leis de probabilidade, as 4 leis conhecidas pela ciência, como a gravitativa, a eletromagnética, a nuclear fraca, forte, são 4 leis, até então conhecidas. Como que funciona esse mecanismo? É para a gente pensar. Mas filosoficamente, ou trabalhando numa linha, vamos dizer assim, metafísica, ou metapsíquica, como queiram, nós podemos discutir espiritualmente a concepção da fé em bases estabelecidas na nossa própria história espiritual. A fé é um movimento que propõe sermos fiéis, fé do fides, fiéis à lei que impulsiona a nossa vida, que está inscrita na tua consciência como na minha, como resposta de um movimento do existir, da nossa individualidade, do nosso psiquismo que foi criado simples e ignorante, que viajou pela noite da vida, desenvolvendo os princípios da nossa casa mental, do instinto animal, do sentimento humano, do amor que vai governando, que vai orientando, que vai lucificando a nossa trajetória divina. À medida da fé, nós podemos, sem dúvida alguma, discuti-la como uma medida capaz de ser detectada por nós, no seu sentido dos limites, das possibilidades, que estão dentro de nós. Como também o senso moral, que vai sendo desenvolvido por nós, impulsionando-nos como aqueles viajores que precisam subir o monte. Queridos amigos, nós estamos desenvolvendo os nossos dons. O Paulo, o nosso querido campeão do Evangelho, vem dizer que nós precisamos de identificar então quais são esses dons que já estão em franco desenvolvimento. Mas ele diz assim, que ao descobri-lo, cuide deles. Porque, por exemplo, se o dom é mistério, ou ministério, me perdoe, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é para exortar, exorte. Se o dom a ser trabalhado é o do repartir, reparta com liberalidade, ou promovendo a liberdade. Liberdade de consciência. Se é para presidir, presida com cuidado. O que exercita misericórdia, faça-o, mas faça-o com alegria. Então aqui, ele está dando alguns toques, no sentido de nós dedicarmos para fazer com qualidade. Em Espiritismo, um dos dons que nós trabalhamos, que nós debatemos,
Qual é? Que inclusive é um princípio básico, é um princípio fundamental da doutrina, o dom da mediunidade. Então a gente busca Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Ele vem falar para nós um pouco sobre a mediunidade. Mas antes de tratar a mediunidade, ele vem dizer quem são os médiuns. Então no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele fala que médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E que essa faculdade é inerente ao homem. E, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Então, todos nós temos rudimentos desta faculdade. Porque nos foi dada de fora. É sensibilidade. Mediunidade é um sentido. Então, desenvolvendo, nós estamos, de alguma sorte. Na grande maioria, sem o saber. Por isso que não é um privilégio. Kardec diz assim, que pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Vou ficar por aqui porque o texto é longo. Porque é importante, então, diferenciar que em espiritismo, médiuns, na verdade, são aqueles que estão operando, trabalhando com essa ferramenta de uma maneira direta, consciente. Mas, ao mesmo tempo, a faculdade é inerente ao homem. Então, ela, inclusive, é tratada como orgânica. Observemos como que o assunto requer cuidado e estudo. Estudo continuado. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 382, foi questionado qual a verdadeira definição da mediunidade. Eu convido vocês para nos acompanhar. Emmanuel diz assim, a mediunidade é aquela luz que seria, olha que beleza, aquela luz que seria derramada sobre a carne prometida pelo Divino Mestre, aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Então a mediunidade é cheia de percalço, mas é uma das mais belas oportunidades de progresso. Então é um dom que, ao desenvolvê-lo, ele favorece o progresso. E no caso, redenção, progredir e se redimir, e se transformar, em se regenerar, em se recompor, em se tratar, em se soerguer, em se sublimar, em se libertar. Observemos como o assunto é majestoso. E o Emmanuel ainda diz, sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude
e da inteligência. Então a mediunidade aqui, observemos, enriquece, renova a posição moral da criatura. Porque a mediunidade vai nos convidar para operar no sentido do bem, promovendo luz. E para tal precisamos de qualificar, estudando, disciplinando. O médium não é médium só daquele dia, da atividade. O médium é médium da vida. Então muitos chegam a dizer assim para nós: nossa, mas como que vocês dão conta? O espírita tem tarefa demais. Reunião aqui, acolá. Como é que vocês dão conta? Vocês têm tempo para vocês? Aí a gente costuma dizer: mas esse é o tempo para nós. Não. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de tempo social, tempo profissional, tempo familiar, amigo. Mediunidade não é profissão de fé. Não. Nós estamos operando com a mediunidade em todo lugar. Agora, é óbvio que quanto mais a gente se envolve, mais trabalho aparece, porque tem poucos que fazem. Muitos são os convidados, poucos os escolhidos. O que não significa que médium é um ser diferente dos demais. Médium não é santo, não é sacerdote, não é remunerado. Médium não procura aplauso, médium não está preocupado com multidão que o segue. Esse é o médium com Jesus, certo? Não, o médium é o médium da vida. Ele é médium lá na repartição pública, ele é médium no encontro familiar, ele é médium em todo lugar. Ele está ali para servir, para favorecer a luz. Ele está ali para cuidar dos dons. Agora é óbvio também que o nível de responsabilidade também vai apontando para nós algumas disciplinas. Disciplinas que nos alimentam e que não são impostas, porque elas não vêm de fora para dentro. Elas são escolhas ajuizadas, analisadas criteriosamente por cada um. Então não existe dois médiuns iguais, não podem haver duas tarefas realizadas de uma mesma maneira por 2, 3, 4 indivíduos. Cada um faz a sua, de acordo com a sua concepção, com a sua disponibilidade. E no dizer de Emmanuel, quem faz o que pode, faz tudo. Por isso, é luz que brilha na carne. A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos, na sua trajetória pela face do mundo. Então Emmanuel está dizendo que ela fará luz se estiver vinculada aos princípios do Evangelho. Por isso é que Allan Kardec apresenta a base da moral do Espiritismo sobre os alicerces da moral do Cristo. Por isso é que o Espiritismo é cristão. Não existe Espiritismo sem Evangelho, embora existam espíritas que não têm afinidade com o Evangelho, preferem a linha da ciência, outros da filosofia. Mas cada um em busca do seu saber, do que alimenta. Por isso, escolas existem para abraçar os alunos que escolas pelas quais os alunos procuram. E cada um vai oferecer de acordo com suas possibilidades e tendências dos seus alunos, aptidões. Enfim. Agora, por uma ordem inversa, nós separamos uma outra questão do próprio livro Consolador, que
é um trecho que trata de algumas passagens do Evangelho e do Antigo Testamento. E Emmanuel é solicitado a dar o seu parecer, a sua interpretação, como um grande exegeta que ele o é. Então ele foi questionado no item 302. Observemos a pergunta. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses? E Emmanuel responde: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Querida amiga, bondoso irmão, essa expressão do Emmanuel, ela é de um valor incomparável. Desenvolver para o bem e para a luz a sua natureza divina. Síntese das religiões. Este é o poder. Esta é a perfectibilidade do ser. Natureza divina. É o que nós estamos trabalhando aqui agora. Emmanuel está dizendo que aqueles que afirmam a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores. Aqueles que confirmam passam a ser por nós tratados como santos e heróis, deuses. Ao invés de ficarmos analisando-os, devemos voltar os nossos olhos para confirmar também. E marchar juntos. A questão é que nós preferimos admirar, aplaudir, santificar, seguir homens. E a gente está deixando de perceber Jesus do nosso lado. A gente costuma sair em busca de, enquanto o mestre dos mestres está mais perto de ti do que tu imaginas. É como se ele esperasse que a gente saísse de casa para bater cabeça e depois voltássemos para encontrá-lo no lugar de onde não deveríamos ter saído. São pontos para a gente pensar. Porque cada um aqui tem um dom. Temos dons. Agora o Emmanuel está nos chamando a atenção sobre a partícula da divindade que foi colocada pelo Criador na nossa intimidade. Partícula da divindade. Essa partícula da divindade,
É como se fosse, vamos pensar assim, um chip, um DNA. O DNA da perfeição. Só que ela não é desenvolvida por ninguém a não ser você. Com isso, nós concluímos com muita tranquilidade que chega um momento que precisamos voltar para nós mesmos, deixar as lantejoulas purpurinas, o cadafalso lá de fora, o trampolim, esquecermos o que é transitório, voltar para dentro de si. Porque dentro do nosso coração, na nossa intimidade, é que nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos para marchar. E como os universos se expandem, se movimentam, podemos assim dizer, e alguns afoitos definem que tudo começou com uma grande explosão, o Big Bang, e depois disso, uma quantidade de energia incalculável se expandiu, o que faz com que as coisas se movimentem no cosmos. E nem a ciência tem certeza que tudo começou com uma explosão. Que houve uma explosão, sim, mas não significa que tudo começou por esse fato. Porque querer definir como tudo começou é querer ter a pretensão de definir o próprio Criador. Mas o fato é que se o universo se expande, se movimenta, a nossa mente também está sendo convidada para se expandir. Então o processo é análise, síntese. É um fluxo, depois vem um refluxo. A ideia é lançada, depois ela tem que ser experienciada, criticada. A gente precisa de colher resultados, nos deter nas aparências, em determinados pontos que possam trazer confirmações, mas na verdade são apenas pontos para nos motivar a continuar na peregrinação do bem. Meus queridos amigos, o assunto é vasto e eu gostaria de convidá-los para estudar em casa o livro Fonte Viva, Emmanuel, Médium Chico Xavier, na lição 25, nos Dons do Cristo, aonde Emmanuel vai dizer tantas coisas belas, mas nos seus movimentos finais ele afirma assim: ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então a graça divina, meus queridos amigos,
não vem de fora para dentro. A graça divina ocupa o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real, desenvolvendo os dons do Cristo. Todos os dons estão sendo desenvolvidos, mas lucificados pelo Evangelho, a significação, a motivação, por certo, será outra. Reflitamos e que os bons espíritos possam nos inspirar para que a gente possa continuar nessa grande romagem do bem. Eu agradeço de alma e coração o carinho, as vibrações, a audiência que vocês nos oferecem. Cada semana, trazendo corações novos, compartilhando o trabalho da Rede Amigo Espírita, compartilhando estas benesses do Evangelho e da doutrina espírita para tantos corações que necessitam, como nós outros, de oportunidades. Tem uma frase repetida aqui no contexto da nossa cidade, que é um convite para que a gente pense diferente, para que a gente faça diferente. Pense diferente, porque eu não tenho dúvida de que você fará diferente. E por isso, você fará a diferença. Muito obrigado a todos. E assim me despeço, convidando a todos para que a gente possa, nesses momentos finais, agradecer a Deus, agradecer os amigos espirituais, a Paulo de Tarso e toda a sua equipe, que por certo nos inspirou, nos abençoou, nos envolveu essa noite de uma forma amiga, fraterna e, acima de tudo, educativa. Porque eles aguardam que nós nos tornemos verdadeiramente irmãos em Cristo, usando os dons inefáveis da vida eterna. Estudemos Kardec e vivamos Jesus. Ave, Ave Cristo. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Rede Amigo